E essa situação do Dorival, que também é complicado. O Dorival, ele tá certo, não vou aceitar nenhuma negociação se o Ceni ainda está empregado. Agora, essa notícia... É a donzela hoje. Qualquer clube que está pendurado fala do Dorival. Hoje é a donzela. Sim, que é o treinador que ganhou Libertadores Copa do Brasil e que perdeu o emprego. No Corinthians já especularam também. No Atlético Mineiro. O Atlético tinha gente afirmando. É a moça mais bonita do baile. O Dorival agora é a moça mais bonita do baile. Todo mundo quer dançar. Todo mundo quer dançar com ela. Até o irmão. E dançar com a irmã. Até no próprio Flamengo para votar. Saiu e tudo, então, né? aí, quando eu entrei em contato com ele, eu perguntei duas coisas a ele. Uma do Flamengo, ele falou que aceitaria, que não tinha uma água e tal, antes do Flamengo resolver essa situação. E aí eu perguntei, o Atlético? Ele falou, não foi procurado. Eu nem trabalhei com isso, porque assim, quando o cara tá negando, não tem notícia aí. Vou falar que o cara me confirma que não tem notícia, então não tenho nada para falar. Agora, já que está no contexto, ele chegou a falar, não fui procurar por ninguém do Atlético. Tinha gente bancando. Não, o Dorival já conversa com o Atlético, então um pé atrás com esse tipo de coisa. Ainda mais quem só fala dessa coisa de mercado. Jornalista que só fala de mercado, eu tenho 2 pés atrás. É aquele que a janela nunca fecha. Passa o ano inteiro falando de transação, de contratação. Como diz Paulo Calçade. Para ter views, né? Como diz o Paulo Calçade, essa é a janela que... É a frase ótima do Calçade, entre outras boas que ele tem. Essa é a janela que nunca se fecha. Sim. A janela de contratação, ela fecha. Depois ela abre. Mas essa, para essa turma, tem no mundo inteiro. Tem com sotaque de vários idiomas. Ela nunca fecha. Isso dá clique que é uma beleza. Agora, ô Mauro, o torcedor do São Paulo também, ele tem que ficar atento, né? Porque se tem essa estratégia da diretoria, para você também, Bruninho, que você já tá até rindo, se tem essa estratégia da diretoria de falar que não é demissão, que é comum acordo, o torcedor tem que saber que é uma cara de pau. Porque se o Rogério Ceni fala tudo o que ele pensa, isso ele tem. Ele não fica fazendo teatrinho. Se ele vai na coletiva, fala, ó, eu quero ficar, eu tô feliz, eu me dou bem com os jogadores. Mas pode ser um acordo, né? Dependendo da conversa, pode se... Sim, ó, eu vou te pagar aqui tanto... Olha, eu vou te pagar e tal, você vai embora para evitar um problema, você topa... dizer que chegamos num acordo. Se o cara topar, isso significa um acordo. Ele entrou num acordo. Isso é um acordo. Claro que ele não quer sair. Rogério, não tem vai mais ser assim, interesse em você. Você aceita 50% da multa? É isso. Mas não cumpriu o contrato todo? Mas é um acordo. Quer dizer, é um acordo. Sério, é um acordo. É claro que é um acordo que... Assim, nesse acordo, é claro que o cara não vai colocar para fora todos os seus sentimentos. É isso. Mas é um acordo. Aí cabe as pessoas acreditarem ou não, entenderem ou não. Vai da perspicácia de cada um, né? Vocês aceitariam? Tu aceitaria, Bruno, diminuir a multa? Se a diretoria fala, pô, Rogério, diminui aqui... Eu não. Nem um centavo. E você acha que ele aceitaria? Não sei, aí eu não sei. Se eu fosse ele, eu não aceitaria. Mas, enfim, tem uma coisa que falam muito na política, mas vale para qualquer área, né? Que você não deve contratar alguém que você não pode demitir, né? Falam muito isso quando o presidente eleito, ele assume e escolhe os ministros, né? Então, aí você vai trazer um ministro que é muito grande, né? Então, quando você demitir, pode causar uma crise ali no seu governo, né? Então, é mais ou menos isso, né? O São Paulo hoje tem um técnico que a demissão dele causa muito problema. Mesmo que se uma parte da torcida hoje estiver a favor da demissão dele, porque o time não ganha, porque o time não joga bem, isso muda muito rápido, porque ele é muito grande no São Paulo. Então, o cara que hoje é contra o Rogério... no próximo jogo que o São Paulo não ganhar, ele já volta a ser a favor do Rogério. E aí vai tudo contra a diretoria do clube. Então, por exemplo, assim, Bruno, uma vitória que nem a de ontem e uma vitória no final de semana. Sim. Já volta tudo ao normal. Calma, aí se manda o Rogério embora. Aí no próximo técnico, ele estreia contra o Ituano, terça-feira que vem, Copa do Brasil, São Paulo eliminado. Pode acontecer, empatou aqui. Já volta, também mandaram o Rogério embora, olha aí o que acontece, né? Então, o mesmo cara que hoje é contra... Por ser o Rogério, daqui a pouco ele esquece e volta a gostar do cara. Então vai sobrar para a diretoria. Então, o Rogério era o técnico escolhido pela atual diretoria desde que eles estavam em campanha para disputar a eleição. O Rogério só não foi o primeiro treinador dessa diretoria porque ele estava no Flamengo, quando essa diretoria assumiu. Sempre foi na campanha trazer o Muricy e o Rogério de volta. Sempre foi isso, na campanha, antes de ser eleito. Eles usaram o nome deles já para ser eleito. Na campanha já era. Pretendo trazer o Muricy de volta, pretendo trazer o Rogério. Mas quando assumiu essa diretoria, o Rogério estava no Flamengo, então não dava. Quando eles assumiram, estava o Fernando Diniz no comando, né? Porque o ano de 20 foi esticado no futebol para 21. Essa diretoria assumiu em janeiro de 21. Quando o Rogério assume, o Crespo está dentro do vestiário no Morumbi, um entra, outro sai. É isso, no mesmo dia. Essa história, né? No mesmo dia. Então, quando eles assumiram, era o Diniz o técnico e era líder do Campeonato Brasileiro.
Aí cai. Até tem uma entrevista, acho que foi não lembro agora para quem, mas era a Marília Ruiz que perguntou, não lembro que veículo, o Casares tinha acabado de assumir, e ela pergunta, ganhando, mesmo se não ganhar nenhum título da Copa do Brasil ou do Brasileiro, o Diniz vai ficar? Ele fala que sim. Mas não ficaria, ele só ficaria se fosse campeão brasileiro, porque ele não foi contratado por essa diretoria, ele foi contratado pelo Leco. Então já era o Rogério, só não foi o Rogério porque estava o Crespo. Agora... é uma situação difícil, né? Mas se você está na presidência de um clube grande, você tem que assumir as suas decisões. Né? Não adianta, tem uma pressão aqui, uma pressão ali. Não, assume. Eu quero tirar, eu tiro. Não é bom ficar, talvez aqui, talvez... Não, assume. Ou assume... Não, ele é o técnico e acabou. Estão falando que ele pode sair, ele é o técnico e acabou. Ou com você. Sobre a diretoria do Flamengo. Tem que assumir a decisão, cara. Falou que quando eles querem, eles tiram mesmo. Tá. Aí você fala assim, mas tem as multas, digo, ó... Outro eu defendi aqui o Landinho e o Braz. O Braz, sabe por quê? Os caras teve 40 milhões mais ou menos em multa. Eles não querem, eles decidem e mandam. Eu não sei se tem pressão por trás, mas manda. É óbvio que tem pressão. Sim, tem pressão. Isso é óbvio, tem pressão inclusive pra queda do Braz, muita. Mas de dirigente. Mas manda. E uma coisa de campo, né, que é bom, sempre a expectativa ela é muito complicada. Agora tem um monte de gente dizendo que o Arsenal está amarelando. Ninguém imaginava que o Arsenal lideraria o campeonato inglês, né? Mas agora que lidera, criar a expectativa que ele vai ser campeão, e se ele perder o título para o Manchester City, que acho que todo mundo, antes do campeonato começar, dizia que o Manchester City seria o campeão, estão dizendo agora, o Arsenal está amarelando. Mas, pô, o Arsenal, ninguém imaginava que ele faria isso. Como aconteceu com o próprio São Paulo em 2020. Ninguém imaginava que poderia ser campeão, quando abriu a possibilidade, agora pipocou. O torcedor do São Paulo tem que baixar a expectativa sobre o campo. Se o time ganhar alguma coisa esse ano, é um milagre. Assim, pode ganhar a Sul-Americana, que é uma competição horrorosa. Pode ganhar. Os times são do mesmo nível ali, como chegou na final ano passado. Mas coisa grande esquece por um bom tempo, porque não tem dinheiro, porque está quebrado, porque foi mal administrado nos últimos anos. É por isso, não é porque o técnico é ruim. Esses jogadores, pode dizer, eles não são bons, mas é o que o São Paulo pode ter. Eles estão ali no São Paulo, que o São Paulo pode ter. E até teve um levantamento ontem que eu vi do André Galvão, jornalista, eu já tinha isso na cabeça, mas eu não tinha os números. Que ele pegou o levantamento desde a primeira passagem do Rogério em 17, pegou todos os técnicos que passaram. O aproveitamento de todos eles varia entre 45% e 55%, de todos. O Rogério... do Diniz? Também. O Diniz é 55%, eu acho. É aquela dúvida. O Rogério... Aquilo que a gente toda hora fala aqui, o poder de fogo do São Paulo isso. Não é péssimo hoje. Ele se arrasta há um tempão. O do Rogério atualmente eu acho que é 54%. O do Diniz era 55%. Acho que o melhor foi o Crespo com 57, um pouquinho acima, o Aguirre 56, é isso. Mas é tudo mais ou menos isso. Hoje o São Paulo é isso, é um time de 55%, aí se foi um pouquinho pior, 50%. E você conta isso, aí com vitórias de Campeonato Paulista e Sul-Americana. Sul-Americana contra Puerto Cabé, João Ayacucho, Jorge Wilstermann e todas essas coisas. Né? Aí Paulista contra, sei lá, Ferroviária, Ituano, tudo isso. Né? Então é isso, hoje a realidade é essa, é um time de 55% de aproveitamento. O que isso dá? Talvez uma vaga em Libertadores, porque abre até o 8º às vezes, isso é o máximo. Aí se for um pouquinho pior, pode correr risco de cair. Aí nas Copas pode ir um pouquinho melhor, como foi ano passado. Tá, mas isso vai virar rotina ou o São Paulo vai se organizar? Não tem sinal de organização. Pode se organizar um dia, mas não tem o menor sinal. Mas um dia pode acontecer, mas agora, tá no caminho de organizar. Não tá. A gente vai para um break, Mauro, rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, hein, com 35 mil pessoas. Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Break na Rádio Jovem Pan. Vai, eu acho que esse ponto que o Bruno tocou, ele é fundamental, né? Ele, quando falou do Arsenal, eu fui olhar aqui, né? Olha o Manchester City aqui, ó. Esse verdinho, cada verdinho desse é uma vitória, né? São 10 vitórias, né? 10 vitórias seguidas, gente. Quer dizer, o time empata com o Liverpool, porra, o outro ganha. Aí, o City meteu 4 no Liverpool. Assim, você está competindo contra uma máquina. O que ele não quer aceitar, Mauro, que aquelas 6 vitórias do Rogério Ceni no Flamengo. Sim, mas não pode botar pilha, porque você é frouxo, não vai pro embate. Eu vou. Pra mim, ele não fez o Flamengo jogar bem. O que acontece? É isso, baba-ovo. O São Paulo, se tiver atingir um índice assim, de um jogo coletivo mais aprimorado, como chegou com o Diniz num dado momento, ele vai competir acima da expectativa. O problema é isso que o Bruno falou. A expectativa é maior do que a possibilidade do time. Esse mesmo grupo de jogadores num time menor talvez fosse mais longe, mas ele não tem pressão. Então você pega esse jogador, o mesmo time, coloca um Atlético Goianiense, se estivesse na Série A, talvez fizesse uma bela campanha. Por quê? Porque o Atlético Goianiense não tem pressão, a torcida é pequena, não tem tanta mídia. O São Paulo não. A cobrança sempre é muito grande. Então acho que a grande questão, isso é o problema não é do São Paulo, do futebol brasileiro, é que ninguém tem coragem de assumir a realidade, que é numa hora dessa. Nós não temos time para competir.
Não temos time para competir porque não temos dinheiro. Como é que vai ser isso? Durante um tempo, a gente vai ficar aqui pastando com esse time aqui, sem sair do lugar, tentando se resolver. Aí aquela coisa, tem que ter um plano, né? Eu reduzi a dívida, eu alavanquei receitas, eu cortei as despesas desnecessárias. Olha, passou um ano, olha, nós melhoramos em um ano, estamos mais organizados. Pô, legal, mais um ano, ó, e você vai soltando. A gente sempre fala do caso do Flamengo, porque foi o único que fez isso de fato. O Flamengo passou a publicar balancetes que não são obrigatórios, trimestrais, publica até hoje. Então, a cada trimestre tinha um resultado positivo ali, e aquilo vai para a mídia. O torcedor quando lê, não sei, o cara que não pensa, né? O cara que pensa um pouquinho e fala, cara, tá melhorando aqui, né? Tá começando a sobrar um caraminguá aqui, os caras estão pagando as contas. Então você vê uma luz do fim do túnel. E não adianta ficar criando expectativa exagerada. E o São Paulo, assim, é consciente com vários outros. Olha, eu não consigo nem me lembrar mais, mas eu lembro que teve Penapolense, Ponte Preta, times... o Dax do Diniz tomou 4 lá na quarta de final. Teve vários. Mirassol. Internacionais, teve o Defesa e Justiça, teve o Colón. Teve o Colón. O Lanús também, né? Tajeres. Todos esses times eliminaram São Paulo, derrotaram no Morumbi, fora do Morumbi. Então, assim, o Del Valle foi o último de vários times de fora. Não estou falando dos gigantes da América do Sul, não. Times médios e menores, que se deram bem em cima de São Paulo. Por que será isso? Porque é uma fase longa e difícil, e isso não vai ser de uma hora para outra. E aí, exatamente o que o Bruno falou, na minha opinião, concordo plenamente. Você tem uma expectativa sempre muito exagerada. E esse ano, a expectativa tem que ser mais baixa do que o ano passado, que os investimentos de 2022 foram mais altos. Por uma cobrança do próprio Rogério e do Muricy, é bom lembrar que eu acho que ele é o grande erro dos dois. Quando chegaram a citar o Corinthians como se fosse uma referência, que o Corinthians contrata, a gente não. Foi mais ou menos assim a mensagem. Mauro, eu vou te devolver a palavra que a gente está voltando à Rádio Jovem Pan aí. Em 3 segundos, estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro falando sobre essa situação já de longo prazo do São Paulo, né? Então, assim, não é só com o Rogério, né? Esses dados aqui do André Galvão, trazidos pelo Bruno, também. Você vê, percentual de vitórias... Até o Kaique Lima mandou aqui no WhatsApp esses percentuais, né? Que foi o levantamento que o André Galvão fez. O Dorival Júnior, que foi quem substituiu o Rogério da outra vez também, 52%. Aguirre, 56%. Jardine, que esse aí durou menos, ficou um pouco mais de 10 jogos, 38. Esse aí está mais abaixo, mas ficou pouco tempo. Cuca, 47. Diniz, 55. Crespo, eu falei 57, aqui está 54. E o Rogério, atualmente, 54,6. Mas eu acho que tem que ver também, agora sei para questionar, mas o tempo de trabalho. Sim. Porque alguns, como o Rogério na primeira passagem, 6 meses. O Jardine, coitado, tá aí o número 30 e pouco. O cara deve ter pego só o brasileiro. O maior índice é do Aguirre, né? Do Aguirre. Aqui. Aí você repara, o que aconteceu com o Aguirre? Foi 2018, né? Foi. O São Paulo, surpreendentemente, ele encontrou uma forma de jogar, era um time mega reativo, que tomava pouco gol e tal. Aí o Everton Cardoso, né? Tava jogando bem, não foi o Everton na época? O Everton, sim, que era do Flamengo, né? Que sempre se machuca. Depois se machucou. Na época eu sempre falava, o Everton é um jogador que tem sempre uma lesão muscular, no mínimo 1 por ano. E daquelas que ficava 3, 4 meses parado. Aí o time jogava muito em função dele. Era uma bomba relógio. É claro que ele ia se machucar. E a questão do planejamento, né? Se o clube conhece o jogador, eu falo, esse cara vai me deixar na mão em algum momento. Eu tenho que ter um plano B. Não tinha. Quando o Everton se machucou, o São Paulo sofreu muito. Eu pensei, cara, um time que tem um Everton como cara fundamental não pode ser campeão brasileiro. A opção era o Reinaldo na ponta esquerda e o Edmar de lateral. Era isso. Esse era o elenco que queriam que fosse campeão. Era o improviso. Então, o Aguirre, quando liderou o campeonato... Aí entrava Carneiro. Foi de novo a expectativa exagerada. Porque não era time para ser campeão. O São Paulo não tinha elenco para ser campeão. Aí o Aguirre teve 11 jogos, ganhou uma coisa assim. Uma sequência horrorosa. Aí ele foi demitido. Algumas pessoas, não, mas depois passou um tempo, não, mas o Aguirre foi demitido. Foi demitido porque também 11 jogos, ganhou 1. O time desandou. Mas por que tanta cobrança em cima dele? Porque ele foi muito além do esperado no primeiro momento. É o efeito do Arsenal. Ele trouxe um equatoriano, Rojas. O cara começaram a tratar o Rojas como fundamental. Não, porque se você pega um treinador bem lembrado, pouco tempo. É equatoriano. É verdade. Agora, aí se machucou. Machucou o Rojas também. Nossa, não tem o Rojas. Não tem o Rojas, não tem o Everton Cardoso. Aí demais. Aí ele põe o Bruno Pérez de ponta, porque não tinha outro ponta, só tinha os dois só. Ele põe o Bruno Pérez e o Reinaldo. Não tinha ninguém, o time jogava fechado com muita velocidade. Então esses caras eram fundamentais. Sem esses caras, o time não funcionava. E aí parou de era Nenê e Diego Souza, os mais habilidosos. Você falou aqui, professor, o presidente do Fortaleza teve aqui uma segunda... Marcelo Paes. Uma entrevista com ele, depois a gente saiu para jantar. Aí ele falou, Vampeta, sabe o que vai acontecer? Nunca mais eu vou cair. Nem eu não, os torcedores também lá, é que vocês vivem aqui, né? A gente tá no Nordeste, nunca mais vou cair na história de que a gente tava gigante, que ia comparar o Flamengo, Palmeiras. Quase eu passei 20 rodadas na lanterna. E acreditando que ia ganhar a Libertadores, que ia chegar entre os quatro, não sei o que. Acreditava mesmo, passar o time jogando bem dentro de campo. Modo ilusão. Aquele modo ilusão. Ele falou, aí eu vou começar a observar o Fortaleza
no Campeonato Brasileiro esse ano. Porque ele falou, esse susto nunca mais a gente vai dar. Só se for uma coisa mesmo, se acontecer de não ir. Porque a gente estava acreditando e começamos a largar o Campeonato Brasileiro. E ele fala, ficamos 20 rodadas e conseguimos sair. E eu não vou repetir, se eu nem o torcedor lá também vai acreditar naquilo que a gente estava acreditando. Lógico, o torcedor tem uma expectativa de o time estava jogando bem. Aí ele usou a transparência que a gente prega aqui. Isso é transparência. Sim. É isso que eu quero falar, transparência. Aí já pensou se ele falasse é o seguinte, temos 3 competições, vamos buscar as 3. Vai, é. O menos atento acredita nisso e depois é a expectativa que já foi citada aqui. O cara acha, você tem condições? Tem. Meu elenco tem 36 jogadores de bom nível e eu quero competir nessas coisas. Tudo bem, é verdade. É aquela história de que você tira um, faz poupa aqui, poupa lá. Quem entra não é o titular, mas também não está muito distante do titular. Então dá para você encarar. Agora você tem lá 25 Nogueirinhas. Você vai querer disputar com o Real Madrid? E fala isso para o torcedor. Para o torcedor, é isso que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir se tem grana, se não tem. Ele quer ouvir isso. Olha, vou partir para cima. Ei, Real Madrid, vim aqui só para te encarar. Aqueles discursos, né? E o cara acredita nisso e depois ele cobra com razão. Ele foi iludido, ele se sente no direito de cobrar. Não adianta você chamar, mas é idiota, ele não entendeu? Ele não tem nada que entender. É você que tem que deixar claro. Deixar claro, eu não tenho grana para isso. Entendeu? Eu quero que vocês entendam. Por isso, o Mauro falou do balanço trimestral, e eu sou mais radical. Eu acho que o ideal para esses times devedores, se o cara quer jogar branco mesmo, claramente com a sua torcida, é todo mês falar, olha, eu cheguei aqui devendo 100, agora eu estou devendo 90. Só quero que vocês vejam isso. Agora, no mês seguinte, olha, agora eu estou devendo 85. Eu tinha tantas ações na justiça, hoje eu tenho menos. Isso. Eu tinha tantos credores, eu tenho menos. Atenção, eu não pagava a luz. Olha, eu acertei já com a empresa de energia. Você entendeu? Se o cara disser isso abertamente, por mais apaixonado que seja o torcedor, ele vai compreender. Esse cara é um pepino mesmo dirigir clube, esse cara está diminuindo. Quando ele for embora, ele um dia vai embora, porque tem que ir embora, ele vai deixar números melhores. Então, a pessoa entende. Agora, se não fala, se começa a vender ilusão, eu não acho que é errado o torcedor que não é bem informado, e não é porque é desantenado, não é isso. O cara tem outras coisas. Ele vê uma entrevista lá do presidente, do diretor, qualquer um, prometendo a luz, o cara abraça aquilo. Aí chega no estádio, chumbo. Não joga nada, chumbo. Vira um salseiro. Então, eu acho que o que falta é essa transparência. Vocês citaram aqui o presidente do Fortaleza. Se ele fez isso com a sua torcida, ele está certo. O próprio torcedor também. Entender isso. O cara entende. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente começou com pontos corridos em 2003, né? Para os times, especialmente o time do Porto e Fortaleza, estar na primeira divisão é fundamental, porque aquilo é a receita certa. Ele vai fazer 38 rodadas, ele está na primeira divisão, ele está enfrentando os principais times do país, ele tem um potencial de arrecadação muito maior, porque ele vai receber lá no Castelão, com um grande público. Ele falando vender um jogador, ele queria vender um jogador por 10 milhões para equilibrar 10 milhões de reais. Quem? Ele falou para mim, vamos vender um jogador por 10 milhões. Ele acerta as contas. Olha, 10 milhões que ele está falando aqui, que os caras... O Palmeiras comprou um de 50 que começou a dar certo agora. Ele consegue hoje ter um time que faz boas campanhas, disputa competições internacionais, está jogando na Sul-Americana. Não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Ele, de repente, tem até chance de fazer muito mais do que na Libertadores. Ele estava na pré-Libertadores também. Exato, e jogou também. É o principal que é o Campeonato Nacional. Esse é o ponto. Eu lembro que teve alguns anos, eu transmiti um jogo de Copa da Inglaterra, Copa da Liga, já era assim uma quarta de final, coisa parecida, era Manchester City e o Wigan. O Wigan estava na segunda divisão. E estava liderando e tal. E aí o técnico foi lá e colocou só reservas em campo. Não, foi o Wolverhampton, era o Nuno Espírito Santo. Estavam brigando para subir. Ele botou só reserva em campo. Aí, botou time de reserva. Por quê? Porque ele estava priorizando o campeonato da segunda divisão. Mas vai jogar contra o Manchester City? Não, eu tenho que subir. Porque ir para a Premier League significa muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É um salto absurdo. E a Copa não oferece... A Copa ganhar do City, legal. Ele sabia que ele não ia ganhar a Copa. Ia chegar alguma hora, ele ia tombar para algum grande. E no ano seguinte ele vai pegar o City. Exato. E eles subiram. E eles subiram e não saíram nunca mais da primeira divisão. Jogou 2 vezes. Então, se para o Fortaleza... O City, Manchester United... O Ceará caiu. O Fortaleza está vendo o vizinho dele, o rival dele. Ele não pode cair. A meta tem que ser sempre essa. Todo o Ceará isso. Não pode cair. O resto vem depois. Primeira coisa, eu tenho que ser sempre primeira divisão. O resto eu vejo depois. Se eu consigo fazer uma boa Copa do Brasil, se eu consigo jogar um torneio internacional. Da Sul-Americana.
Ganhou todos os jogos. 6 jogos. Até pegar o São Paulo nas quartas, quando eles tinham 100%. E caiu nos pênaltis pro São Paulo. Foi. E foi rebaixado no Brasileiro. Foi rebaixado. A campanha foi Ficou toda. focando tudo ali, a campanha deles foi Nacional. vitórias em todos os jogos, uma derrota pro São Paulo no Morumbi, porque lá em Fortaleza eles ganharam do São Paulo. Eles ganharam todos os jogos, menos começou um. a focar mais na Sul-Americana mesmo, esqueceu o Campeonato Nacional. Quando tentou abrir o olho, já foi. Já era tarde. Quer dizer, é importante entender isso. O campeonato de pontos corridos é o que é de mais importante, porque é o que te garante. Dinheiro. É dinheiro, são 38 jogos. Eu falo, você vai chegar para um patrocinador da camisa, você oferece o quê? Patrocina aqui a Copa do Brasil. Aí você perde um jogo que está fora. O campeonato não, você tem 38 jogos. Ele pode falar, olha, eu vou jogar contra o Corinthians, eu vou jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Os jogos vão estar na TV aberta, vários jogos. É isso, Mauro, porque ele diz, não é nem patrocínio mais. Isso. O principal é o dinheiro da TV. Não, o Marcelo Paz já falou isso comigo. Sim, é o dinheiro da TV. O dinheiro da TV. É a principal fonte dele no Fortaleza. A renda que ele vai ter também nos jogos no Castelão contra esses times, que o jogo com o Corinthians é muito mais interessante do que todo. Ele vai jogar com o time da Série B, ele vai ter uma renda maior. O jogo desse time da Série B, ele pode jogar no PV lá, que é menor, no estágio pequeno. Então, até os patrocinadores. Essa caneca que for patrocinar a cabeça de um time, ela vai pagar mais. Porque, é uma exposição muito maior. E aí os clubes perdem essa noção. A gente ainda no Brasil, acho que a gente não entendeu isso. Os europeus que jogam o Campeonato de Coisa há muito tempo, acho que os times pequenos e médios, Fortaleza hoje é um time médio no cenário nacional, podemos dizer assim, né? Não é um dos maiores, é um médio, né? O presidente já está entendendo. E até a realidade do São Paulo, ano passado correu o risco de rebaixamento porque foi longe nas duas Copas. Se vencesse a Sul-Americana, que foi a que chegou mais perto, fecharia bem o ano, ok. Mas correu risco no Brasileiro por isso. Que o São Paulo é um time de meio de tabela de Brasileiro. Você acha que ainda é? Você acha que nesse ano não briga lá embaixo? É meio? Se avançar nas duas Copas, vai brigar para não cair. Se chegar muito longe nas duas Copas, de novo, não tem elenco para 3 competições. Se cair de uma das Copas mais cedo, eu acho que não cai no Brasileiro. Acho que aí fica no meio de tabela. E como, às vezes, meio de tabela te classifica até para Libertadores, pode até ser. Libertadores vai até você. Então, mas se avançar de novo, ano passado foi semifinalista da Copa do Brasil e finalista na Sul-Americana. Se acontecer mais ou menos isso de novo, ele briga para não cair no Brasileiro, porque não tem elenco para isso. Claro que não vai entregar jogo nas Copas. E claro que perder para o Ituano seria ruim numa Copa do Brasil. Mas, sei lá, passa do Ituano, nas oitavas pega o Palmeiras e cai. Tá dentro. Tá dentro do normal. E a gente vai mostrar aqui a fala do Rogério Ceni sobre essa situação da organizada, né? A torcida organizada, a maior torcida organizada do São Paulo, fez uma nota dizendo que o Rogério Ceni tinha que sair, respeitando o ídolo Rogério Ceni, deixando claro que é o principal da história do São Paulo, mas dizendo que como treinador não é a mesma coisa e teria que cair, teria que sair. E aí o Rogério Ceni respondeu na coletiva sobre essa nota da maior torcida organizada do São Paulo. Eu compreendo, até eles escrevem que Rogério entenderá. Eu entendo realmente, né, pela história vivida e aqui dentro, né, acho que a proximidade, a idolatria e tudo. Entendo também a necessidade de resultados. Eu acho que a gente extrai o máximo que pode do nosso time. Hoje, por exemplo, né, eles jogaram com uma linha de 4, um zagueiro de lateral esquerdo, né? 1,92 m, o que eu precisava pôr um velocista em cima dele, né? Eu tive que pôr o Michel, que é um jogador que tem 1 contra 1 ainda. Se eu tenho, por exemplo, hoje um jogador nessa característica, né, no banco de reserva, a gente poderia ter explorado isso e ter ganho mais fácil o jogo, né? Então, assim, dentro das opções, cada um faz o seu melhor aqui dentro. Eu também faço o meu melhor aqui dentro todos os dias, mas isso... e com relação à torcida, eu entendo perfeitamente o manifesto, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Eu trabalhei aqui, trabalho 28 anos aqui, eu sei como funciona tudo aqui dentro, mas eu acho que os jogadores entregam o melhor que eles podem. Eu faço meu melhor trabalho, todos os dias, independente, como você me perguntou, seja no primeiro mês que eu entrei, seja no último, eu sou a mesma pessoa, trabalho do mesmo jeito todos os dias. Mas é claro que se cria notícias e dúvidas como essa, é sempre bom alguém poder esclarecer. A única coisa que eu não posso esclarecer uma coisa que não sou eu que decido. O maior desafio do São Paulo, cara, foi chegar aqui. Quando eu tinha 17 anos, morar embaixo da arquibancada e ganhar 2/3 de um salário mínimo. Puta, esse foi um desafio. E me manter focado, vivo. Eu vou dizer uma coisa, você pode... ídolos não se criam da noite para o dia. Os clubes os seus problemas não vão se resolver da noite para o dia. E eu desejo o melhor para o São Paulo sempre, sabe? Então a gente tem que cuidar. Eu lembro quando o Muricy saiu do São Paulo. Eu disse que eles estavam... Cuidado que estão matando os caras que respaldaram esse clube, que construíram a história desse clube, né? Mas
Mas eu não sinto falta de absolutamente nada. E também a direção tem todo o direito de fazer qualquer troca eventual. Isso é um direito, tá no contrato de trabalho. Eu saí 2 vezes do Fortaleza cumprindo o contrato. Eu fui lá, restituí o Fortaleza pelo que estava escrito no contrato, saí 2 vezes. Então é um direito, você não cai, não é proibido que haja uma troca. Se eles decidirem assim, eu acho que a vida segue para todo mundo, né? Mas a minha maior dificuldade foi há 33 anos atrás, quando eu cheguei aqui, morar embaixo dessas arquibancadas, ganhando o equivalente hoje a uns R$800 por mês e ter que me virar todos os dias. E eu venci. Não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você consiga se reerguer para enfrentar a vida. Olha aí, Vanderlei, você mesmo estava falando aqui nos bastidores. Que pepino para mandar esse cara embora depois dessa declaração. Porque, ó, ele fala, um ídolo não se constrói da noite pro dia. E um problema desse tamanho não se resolve da noite pro dia. Ele diz ainda, né, que foi... Qual é a parte que você me chamou a atenção também? A do Muricy. Do Muricy. Que ele fala, o Muricy Ramalho, quando ele foi mandado embora, eu falei, olha, vocês estão tirando alguém que dá respaldo. Que é a situação dele. Não é só respaldo. Que é alguém que vocês sempre falam, que ele dá respaldo para a diretoria. Além do respaldo, você tem razão, ele quis dizer o personagem que deu glórias para o São Paulo, que colocou estrelinha na camisa, que colocou taça importante. Então, eu disse isso aqui mesmo no estúdio, porque depois disso, pode ser demitido? Claro que pode acontecer tudo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele faz um discurso desse, correto, né? Entra um toque emocional, histórico, e, resumindo o que ele falou, cresce a dificuldade de um dirigente chamar o cara e falar, você está demitido. Pode fazer? Pode fazer, claro que tudo pode acontecer, mas que eu imagino que seja um pipinaço, isso que eu falei para o Asmar, é um pipinaço o cara chamar na... Ó, foi ótima a sua entrevista ontem, é maravilhoso, mas está demitido. Eu acho muito complicado. Sabe quais foram os treinadores depois que o Muricy saiu lá em 2009, quando mandaram o cara embora 6 meses depois dele ter sido tricampeão brasileiro? Hoje... E depois do Muricy ninguém, né, foi campeão assim. Teve uma Sul-Americana, mas que também não é. Teve uma Sul-Americana e um paulista. Com o Franco, a Sul-Americana e o paulista com o Crespo. Sabe, os treinadores, depois que o Muricy saiu, depois de 3 anos e meio, 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro, mandaram o Muricy embora. Os únicos técnicos que completaram, iniciaram e terminaram uma temporada no São Paulo, depois disso, já tem mais de 10 anos, foram Muricy Ramalho, quando voltou, e Rogério Ceni. Só.